Uma investigação inédita sobre um crime de 3.000 anos atrás. A vítima foi o último dos grandes faraós do Egito, Ramsés III, considerado o homem mais poderoso do mundo em sua época. Quem ousaria eliminar esse homem e por quê? Um grupo de especialistas resolveu o mistério depois de decifrar antigos manuscritos e usar tudo o que há de mais moderno em tecnologia. Um legado cheio de realizações, que deixou muitas perguntas. E um mistério que já dura mais de 3.000 anos. Os arqueólogos estão prestes a abrir os arquivos de um dos casos mais intrigantes da história. History in the Egyptian history needs to be solved. Relatos de traição, conspiração e ameaças. Os faraós do Egito construíram um império que ia do Mediterrâneo ao sul do deserto do Saara. Foi um dos mais prósperos reinados do mundo. A idade de ouro do império aconteceu 12 séculos antes de Cristo. Ramsés I. Ramsés II, o Grande. Os enormes templos e palácios contam as histórias de cada um dos faraós. Histórias que fascinam até hoje. Cairo, Egito. Estes 3 pesquisadores vão entrar no principal museu do país. Ali ficam guardadas centenas de relíquias da história egípcia. O museu também abriga um laboratório, onde especialistas examinam as múmias que são encontradas em escavações. Esta é a múmia de Ramsés III, que muitos estudiosos consideram o último grande faraó. Ela está coberta por panos de linho, como se fazia nas antigas mumificações. Para preservá-la, os cientistas não podem remover os panos. O Dr. Albert Zink diz que isso pode ser um problema porque fica impossível ver qualquer marca no corpo do faraó. A única parte descoberta é a cabeça, e ela pode dar pistas sobre a morte de Ramsés. Logo, os especialistas percebem algo diferente. O pescoço é envolvido por mais panos que o resto do corpo. A única maneira de descobrir o que está por trás das faixas é através de uma tomografia computadorizada. A múmia é preparada e colocada na máquina. Esta reconstituição permite contar com mais detalhes a história de Ramsés. Segundo historiadores, ele era adorado pelo povo. Mais de 1000 anos antes de Cristo, liderou os egípcios em diversas batalhas e venceu todas. Mas cometeu um erro. Nomeou 2 mulheres como esposas, as rainhas Tiye e Isis, e não deixou claro qual filho seria seu sucessor no trono. Hands of the enemy! As 2 mulheres reivindicavam esse direito para os primogênitos. O ódio tomou conta da família e as intrigas podem ter dado origem a um complô para matar o faraó. De volta à modernidade, os especialistas recorrem a uma equipe de médicos radiologistas que vão analisar a tomografia da múmia. O exame revela o que estava escondido debaixo dos panos por todos estes anos. Um corte na garganta do faraó. É um ferimento profundo, um golpe mortal. Ramsés III não morreu de causas naturais. Ele foi assassinado.
Agora, os pesquisadores trabalham com evidências de um homicídio e precisam investigar um crime que teria acontecido há 3.000 anos. O arqueólogo Zahi Hawass viaja até a Itália, onde está guardado um famoso documento. É um papiro que dá detalhes de um dos mais antigos julgamentos da história. O papiro acusa as mulheres do harém de Ramsés de terem conspirado para a morte dele, mas não diz se elas conseguiram. O plano teria sido liderado por uma das esposas, Ti. O museu conserva fragmentos da escritura que foi encontrada por volta de 1822. Poucas pessoas no mundo são capazes de decifrá-la. O arqueólogo diz que é preciso ler nas entrelinhas para entender o que exatamente aconteceu com Ramsés III. De acordo com o papiro, esta foi a cena do crime, o Palácio de Ramsés. Aqui, esculturas em pedras detalham o luxo no harém. Dezenas de mulheres usando as melhores roupas e joias. A historiadora Bethany Hughes diz que, ao contrário do que se pensa, os haréns não eram apenas lugares de festa. A reconstituição mostra que eles reuniam mulheres de famílias ricas no Egito que tinham acesso irrestrito ao faraó e influência política. Dali poderiam sair casamentos e alianças importantes. De volta com a reportagem da pesquisa que desvendou a conspiração contra o faraó Ramsés III, o homem mais poderoso do mundo em seu tempo. O faraó foi vítima da própria família. Para comprovar isso, os cientistas precisaram descobrir a identidade de uma múmia, conhecida como a múmia que grita. Esta cena mostra um duelo comum no Antigo Egito, um meio de entreter o faraó Ramsés III. É uma briga entre os dois filhos dele, Ramsés IV e Pentaur. Por ser um pouco mais velho, Ramsés IV teria o direito de assumir o trono após a morte do faraó. Mas como existiam duas mulheres principais, a linha de sucessão não era clara. Para os historiadores, Pentaur e a mãe, a rainha Ti, conspiraram para matar o faraó e seu filho mais velho, para então assumir o poder. O nome de Pentaur aparece várias vezes no papiro que fala do complô e do julgamento dos acusados. Até pouco tempo, a múmia de Pentaur não tinha sido encontrada. Os arqueólogos desconfiavam que ela poderia estar nessa tumba secreta junto com outros reis da antiguidade. Os sarcófagos eram escondidos para não serem roubados. Ramsés I, Ramsés II, o Grande, Ramsés III. E entre eles, um dos maiores mistérios do Egito, a múmia que grita. Ela foi levada para a capital do país para ser analisada. Quando os pesquisadores abriram o sarcófago, a surpresa foi grande. A maioria das múmias exala um cheiro ruim, mas esta tem um odor quase insuportável. Ao contrário das demais múmias, ela não está envolta em panos de linho, e sim em pele de carneiro, considerado um material impuro para os egípcios. Além disso, a expressão no rosto é de sofrimento. Para o arqueólogo, pode ser um sinal de que esta pessoa fez algo muito errado na vida.
Os cientistas fizeram vários testes na múmia que grita. E mais uma vez, o pescoço deu pistas importantes. Há evidências de uma morte por estrangulamento. Será que esta múmia misteriosa pode ser a de Pentaur, filho de Ramsés III? Numa segunda fase da investigação, a múmia de Ramsés e a múmia que grita são colocadas lado a lado. Os cientistas retiram amostras de DNA das duas e vão fazer um teste de paternidade. Enquanto isso, os arqueólogos continuam a pesquisa com a leitura de um outro papiro. O documento fala de uma revolta do povo, fato raro nos reinados dos faraós. Guerras e construções de palácios luxuosos esvaziaram os cofres reais. Depois de uma série de secas, não havia dinheiro nem alimento para a população. Segundo os estudiosos, é nesse momento que se registra a primeira greve da história e o início do enfraquecimento do reinado de Ramsés III. Há também outra causa da fraqueza do faraó. A tomografia que revelou o corte na garganta mostrou que ele tinha um problema no coração e sentia muita dor. This is the heart. This is interesting. Oh. Mesmo debilitado, como foi possível matar o homem mais poderoso da Terra? O arqueólogo tenta montar o quebra-cabeça. O Museu Britânico em Londres tem outro documento que pode ajudar. É conhecido como Papiro Harris. Quase imediatamente, os arqueólogos encontram uma prova: a data da morte de Ramsés III. O documento diz que foi no ano 32 do reinado. A data corresponde com a do papiro que denuncia o complô. Ramsés morreu no mesmo ano e mês da conspiração para acabar com a vida dele. Ele estava no palácio, no lugar onde ficava o harém. Não há provas científicas, mas todas as evidências apontam para uma conclusão. Ramses was murdered by the... O arqueólogo diz: Ramsés foi morto por uma conspiração surgida em sua própria casa. Segundo ele, e como conta esta reconstituição, generais, mordomos, assistentes pessoais, a rainha Tii e o filho Pentaur. Todos estes nomes constam no documento que fala do complô. As cenas de ficção mostram que os traidores eram jogados vivos na fogueira. O arqueólogo diz que, por ter sangue real, Pentaur recebeu outro julgamento e o direito de se matar. É mais uma peça do quebra-cabeça. A múmia que grita também passou por uma tomografia e o exame não deixou dúvidas. As marcas no pescoço e uma expansão na caixa torácica comprovaram o estrangulamento. Pentaur recebeu o direito de se matar e a múmia que grita morreu enforcada. Será que o homem mumificado teria enforcado a si mesmo? Os pesquisadores ainda esperam o último resultado, o exame de DNA.
Ele pode provar que Ramsés III era o pai da múmia que grita. A equipe está prestes a desvendar este mistério. No laboratório, eles comparam os códigos genéticos das múmias. E todos os dados batem. And this is all filled, it's matching. Os pesquisadores finalmente têm a prova. A múmia que grita é descendente do faraó Ramsés III. Yeah, father and son, this is amazing. Ramsés teve vários filhos, mas apenas um que morreu em desgraça. Tudo indica que a múmia é Pentaur, o filho que participou do complô contra o rei. Os documentos históricos não dizem o que aconteceu com a rainha Tiye. Mas as evidências arqueológicas indicam um caminho. As mulheres do harém teriam sido mortas. O corpo de Tiye nunca foi encontrado. A arqueóloga Susan Redford diz que esta escultura no Palácio Real pode ser o único vestígio da rainha. Para a historiadora, a múmia dela nunca foi encontrada porque ela foi queimada numa fogueira. A morte de Ramsés III marcou o fim da Era de Ouro do Egito. Este outro historiador afirma que, apesar de novas conquistas terem acontecido nos anos seguintes, o país nunca mais foi o mesmo. E apesar da glória dos primeiros dias, os documentos comprovam que a arrogância e a disputa de poder destruíram o reinado de Ramsés III.